E se uma parte, assim, fundamental da história por trás de uma forma de autismo estivesse, na verdade, escondida bem debaixo do nosso nariz o tempo todo? Não nos neurônios, que sempre foram o centro das atenções, mas em um protagonista completamente novo e, para ser sincero, bem surpreendente no cérebro. Por décadas, o dogma científico era muito claro. Autismo era uma sinaptopatia, ou seja, um problema que acontecia só na maneira como as células do cérebro se comunicavam umas com as outras. Toda a pesquisa, todo o dinheiro, tudo apontava para lá. Era quase um consenso. Pois é, essa pergunta muda completamente o jogo. Ela sugere que a história que a ciência vinha contando, bem, estava incompleta e que uma descoberta recentíssima está virando essa mesa, revelando uma peça que faltava nesse quebra-cabeça gigantesco do autismo. Para a gente entender essa revolução, primeiro a gente precisa revisitar o protagonista da história antiga, digamos assim. Vamos falar de um gene bem famoso na pesquisa do autismo, o SHANK3. Então, o SHANK3 funciona como um engenheiro-chefe ali na sinapse, sabe? É ele que garante que a comunicação entre os neurônios seja estável e correta. O problema é que quando ele tem uma falha, ele causa a chamada síndrome de Phelan-McDermott, que é um dos focos genéticos mais importantes para se entender o autismo. E por muito tempo, todo mundo acreditava que o papel dele parava por aí. E é exatamente aqui que a história dá uma guinada. A pesquisa encontrou o gene SHNK3 atuando de forma super importante num lugar totalmente inesperado, em um novo tipo de célula. Pensa assim, enquanto os neurônios são as estrelas, os processadores de informação, os oligodendrócitos são os engenheiros que constroem a infraestrutura. Eles criam a mielina, que é uma capa de gordura isolante, essencial para que os sinais viajem não só em altíssima velocidade, mas com timing perfeito. É a base da sincronia do cérebro. E essa é a grande descoberta que desafia o modelo antigo. Um estudo de ponta publicado na Molecular Psychiatry descobriu que o SH3, aquele gene que a gente achava que era exclusivo dos neurônios, também tem um papel vital e independente dentro dos oligodendrócitos. Essa descoberta acabou revelando um mistério científico, um problema celular bem bizarro e até contraintuitivo que a mutação no SH3 causa. Um verdadeiro paradoxo. Olha, num cérebro saudável, a produção de mielina segue 3 passos bem lógicos. Primeiro, as células tronco se multiplicam, depois elas param de se dividir para poder amadurecer e, finalmente, as células já maduras fazem o trabalho delas, que é isolar os axônios. É um processo super bem regulado. Agora, o que é realmente fascinante aqui é o mecanismo molecular. A falta de SHANK3 faz uma via de sinalização, a via ERK, ficar hiperativa. A melhor analogia é um acelerador de carro que ficou preso, pressionado até o fundo. A ordem para as células é uma só, o tempo todo. Multipliquem-se, multipliquem-se, sem nunca dar o sinal para elas pararem e amadurecerem. E este slide ilustra o paradoxo de forma brilhante. O cérebro fica literalmente inundado de células precursoras, as células bebê, mas elas simplesmente não conseguem amadurecer. E qual o resultado? Um monte de células imaturas, pouquíssimas células maduras e funcionais e, claro, uma falta gravíssima de mielina. Mas, peraí, se o problema é um acelerador preso, será que existe uma forma de tirar o pé desse acelerador? A pesquisa foi atrás e identificou uma solução farmacológica que parece muito promissora. Então, aqui está o ponto central. Os cientistas usaram um medicamento chamado mirdametinib. Ele age inibindo diretamente essa via ERK, basicamente consertando o acelerador que estava preso, e isso permite que as células finalmente recebam um sinal para parar de se dividir e, enfim, começar a amadurecer. E os resultados em modelos animais foram, uau, impressionantes. O tratamento não só consertou o problema a nível celular, restaurando a maturação e os níveis de mielina, como também levou a melhorias em comportamentos bem complexos, como a interação social. E aqui vem uma notícia melhor ainda. O nome disso é reposicionamento de fármacos. O mirdametinib não é um medicamento novo criado do zero. Ele já é aprovado para tratar outra condição genética em crianças, o que significa que o perfil de segurança dele já é bem conhecido, e isso pode acelerar, e muito, o caminho para o uso clínico nesse novo contexto. Claro, é sempre fundamental ter uma visão equilibrada. Como todo medicamento potente, os inibidores dessa via têm seus riscos. Os efeitos colaterais mais comuns incluem problemas de pele, questões gastrointestinais e também existem riscos mais raros, porém sérios, que exigem um monitoramento bem cuidadoso. Mas como é que tudo isso se conecta? Por que a mielina, essa simples camada de isolamento, é tão crucial para algo tão complexo
quanto o comportamento social. A melhor forma de pensar sobre a mielina é vê-la como o maestro de uma orquestra sinfônica. Ela não produz a música, mas garante que todos os instrumentos toquem no tempo certo. A mielina garante a velocidade e a sincronia para que diferentes áreas do cérebro consigam conversar entre si em questão de milissegundos. Quando a mielina está saudável, os sinais chegam na hora certa, o que permite um processamento rápido e fluido do mundo social. Mas com uma mielina defeituosa, os sinais ficam desincronizados. É como tentar entender uma conversa com o áudio e o vídeo fora de sincronia. Isso leva a uma percepção fragmentada do mundo. E essa ideia não se baseia em um único achado, não. O que dá muita força para essa descoberta é que um segundo estudo totalmente independente de 2024 também foi lá e confirmou o papel crítico do Chunk3 na saúde dos oligodendrócitos. Quando diferentes equipes chegam à mesmíssima conclusão, a ciência sabe que está no caminho certo. E tudo isso abre as portas para o futuro, a medicina de precisão. A pesquisa sugere que talvez seja possível identificar biomarcadores, ou seja, sinais moleculares no corpo, que indiquem quais pacientes têm a maior chance de se beneficiar desse tipo de tratamento. A meta não é uma solução única para todos, mas sim a terapia certa para a pessoa certa. O que nos deixa com uma pergunta final fascinante. Essa mudança de foco da sinapse para a sincronia, do neurônio para a mielina, será que isso significa que o futuro do tratamento para esta forma de autismo não é sobre consertar uma única conexão, mas sim sobre restaurar o ritmo e a harmonia de todo o cérebro?